Aqui o Face Chart já foi impresso, né? Eu peguei este modelo do Google, imprimi em papel Canson, ou você pode imprimir em qualquer tipo de papel poroso. Vamos fazer uma pele com um pó compacto, aplicando com um pincel de base ou então um pincel mais rígido. Preste atenção na pressão que você coloca no pincel, porque quanto mais pressão, mais forte o produto no papel. Retire o excesso com o pincel macio, porque se você assoprar, eventualmente você vai acabar cuspindo no papel. Para a aplicação da sombra, você pode usar um pincel chato como este. No caso, eu vou aplicar uma sombra em toda a pálpebra móvel. Eu escolhi uma tonalidade de roxo. Sempre esfumando. Marque o côncavo com um pincel mais fino, usando um tom de marrom mais escuro. Para o contorno do canto externo, eu utilizei um azul marinho. Vou aplicando no canto e trazendo para dentro, esfumando ao mesmo tempo. Para delinear os olhos, eu vou usar um delineador e traçar um risco bem rente à raiz dos cílios. Para os cílios, use o mesmo delineador, fazendo riscos ao longo da linha delineada. Cílios inferiores, o mesmo procedimento. Você ainda pode esfumar a parte inferior dos olhos, logo abaixo da linha dos cílios, usando o mesmo tom de sombra, azul marinho. Vá até a metade e complete a outra metade com o tom de roxo usado com o azul marinho na parte superior. Esfumando as duas colorações. Agora podemos fazer a marcação do nariz. Com o mesmo pó usado para fazer a pele, eu vou aplicar um pouco de pó, sem muita pressão no pincel, na lateral do nariz, subindo até a linha da sobrancelha. Aplico de um lado, aplico do outro. Retiro o excesso e esfumo. Tomando cuidado para deixar a parte perto dos olhos mais forte, porque isso vai conferir uma certa profundidade nessa região. Você pode aplicar também um pincel mais fininho, logo abaixo da linha, para fazer uma profundidade nas narinas.
e sempre retirando o excesso. Com o mesmo pincel mais fino, eu vou pegar um pouco de pó e fazer uma circunferência aqui nessa região do queixo, bem suave, só para dar mais profundidade a essa região. Retiro o excesso e esfuma, para não ficar tão marcado. Com uma sombra preta, eu vou desenhar a sobrancelha. Eu faço um risco logo acima da marcação de profundidade na região dos olhos e vou fazendo o formato que eu quiser. Eu posso engrossar, posso afinar, esse é o meu critério. Ainda tem um truque, que é usar um lápis comum e fazer alguns riscos como se fossem pelos na sobrancelha, sempre seguindo a direção do crescimento do pelo de uma sobrancelha. Para colorir os olhos, basta usar um pincel mais fino e escolher o tom desejado. Eu vou aplicar um azul misturado com um pouco de verde e retiro o excesso. Um outro truque é aplicarmos uma sombra na tonalidade de cinza no contorno interno dos olhos, bem suave, esfumando dentro, na parte superior e inferior. Retire o excesso. Vê a diferença de um olho para o outro? Com a mesma sombra cinza, eu vou fazer ângulo dentro dos olhos, dando a entender que é o limite do meu globo ocular. Faço dos dois lados. E retiro o excesso. Com uma sombra rosada, ainda com meu pincel fino, eu vou aplicar neste canto interno, sempre esfumando. Para conferir mais realidade ao meu desenho. Para dar mais vida aos olhos, eu ainda posso usar o meu delineador e reforçar o contorno preto dos olhos. Para o blush, vou aplicar a cor mauve, retiro o excesso do pincel e aplico onde seriam as maçãs do rosto. Cuidado para não fazer muita pressão no pincel, para não ficar muito marcado. Para o batom, eu escolhi essa tonalidade de cereja. Como este batom já vem com o pincel, eu vou aplicar diretamente no papel. Deixe uns espaços sem preenchimento para dar efeito de brilho do gloss.
Quando estiver mais ou menos seco, você pode usar o mesmo pincel ou um pincel mais limpo, específico para batons, e só puxar de fora para dentro um pouco da coloração, bem suavemente, só para não deixar totalmente em branco. Ainda com o pincel para batom em uma tonalidade de marrom escuro, eu vou aplicar nesta linha do centro, esfumando. Para trazer profundidade nessa região. Posso fazer o mesmo procedimento nas laterais. Assim fica concluído o nosso desenho. Quando o batom estiver totalmente seco, aplique uma fina camada de base para as unhas, para proteger o batom, evitando assim que ele transfira para o plástico ao ser armazenado. Quando a base estiver seca, aplique um spray para artesanato, com aproximadamente 15 centímetros de distância, e deixe secar. Quando estiver completamente seco, guarde-o em uma pasta com plásticos. Este foi um face chart simples. Se você tiver alguma dúvida, é só me escrever. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.